David Ausubel. Tipos de aprendizagem. Para o especialista em psicologia educacional David Ausubel, o conhecimento prévio do aluno é a chave para a aprendizagem significativa. Para ele, existem 3 tipos de aprendizagem: cognitiva, afetiva e psicomotora. Cognitiva: armazenamento organizado de informações na mente de quem está aprendendo, formando uma estrutura cognitiva. Afetiva: vem de sinais internos e pode ser identificada por experiências como prazer, dor, alegria ou ansiedade. Psicomotora: grupo de respostas musculares adquiridas através de treinos e práticas. Segundo Ausubel, aprendizagem é a organização e integração de um conteúdo na estrutura cognitiva, que seria um conjunto de conteúdo total das ideias organizadas de um indivíduo, ou grupos organizados de ideias em áreas específicas do conhecimento. A estrutura cognitiva seria o resultado dos processos cognitivos. A aprendizagem mecânica. Para Ausubel, além da aprendizagem significativa, existiria também a aprendizagem mecânica ou automática, na qual as novas informações interagem pouco ou não interagem com os conceitos da estrutura cognitiva. Nesses casos, as novas informações seriam armazenadas de maneira arbitrária, sem se relacionar com nenhum subsussor. Essa aprendizagem é necessária quando a pessoa recebe informações em uma nova área do conhecimento, em que ainda não existem subsussores. A aprendizagem mecânica é importante para se adquirir conhecimento sobre novos temas, e ocorre até que se forma uma estrutura simples de subsussor para as novas informações. Conforme passa a ocorrer a aprendizagem significativa, os subsussores vão se tornando mais elaborados, podendo receber mais informações. Assim, a aprendizagem mecânica não é o oposto de aprendizagem significativa. Ambas ocorrem de maneira contínua para aprimorar os conhecimentos de um indivíduo. A aprendizagem significativa. O fator que mais influencia na aprendizagem para Ausubel é o que o sujeito já sabe. Por isso, quem ensina deve saber identificar isso, já que o conhecimento prévio funcionará como um ponto de ancoragem para novos conhecimentos. O indivíduo que ensina deve apresentar conceitos e informações mais elaborados e amplos para que ocorra um processo de interação com o conteúdo que o aluno já conhece. Uma nova informação pode ser aprendida se os conceitos relevantes para este tema estiverem claros na estrutura cognitiva, atuando como âncoras para as novas ideias. E esse processo formaria a aprendizagem significativa, ou seja, um processo no qual a nova informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura cognitiva do aluno, também chamado de subsunsor. Se ancorando sobre estes conceitos já existentes, as informações são armazenadas no cérebro de forma organizada, formando uma hierarquia de conceitos, com os aspectos mais específicos de um tema ligado a conceitos mais gerais. Os subsunsores podem ser bastante desenvolvidos ou limitados, conforme a frequência em que ocorre a aprendizagem significativa. Quando novos conceitos são aprendidos, os subsunsores ficam mais elaborados, podendo incluir, servir de subsunsores para novas informações. Como facilitar a aprendizagem significativa? Para Ausubel, uma estratégia para manipular a estrutura cognitiva é facilitar a aprendizagem significativa, é utilizar os organizadores prévios como pontes entre o que o sujeito já sabe e o que irá aprender. Os organizadores são materiais de introdução sobre o assunto e servem como âncoras para a aprendizagem, promovendo o desenvolvimento de conceitos subsunsores para as aprendizagens mais complexas. Mas o que é preciso para que a aprendizagem significativa ocorra?
Segundo ele, existem dois pontos-chave. O material potencialmente significativo deve ser relacionável ao que o sujeito já sabe. O sujeito deve estar disposto a relacionar esse novo material à sua estrutura. Caso contrário, será uma aprendizagem mecânica. Para facilitar se a aprendizagem foi realmente significativa, é preciso fazer provas e testes de uma maneira nova e diferente, com contextos diferentes, para buscar a transformação do conhecimento que foi adquirido. Tipos de aprendizagem significativa. Existem 3 tipos de aprendizagem significativa. Primeira, representacional, tipo mais básico do qual as outras aprendizagens dependem. Envolve a atribuição de significados a símbolos. Fazemos isso com palavras, ou seja, identificamos o significado de um símbolo até que ele passe a significar o que suas referências significam. Segunda, conceitos. É um tipo de aprendizagem representacional, mas ao invés de símbolos, entendemos o significado de conceitos. Terceira, proposicional. É a forma mais complexa, busca compreender o significado de ideias em forma de proposição. Para isso, é preciso aprender um conceito, para então entender o significado da ideia expressa por meio deste conceito. Ou seja, entender além da soma de significados das palavras e conceitos que formam uma proposição. Outro tipo de classificação discutido por Ausubel é a aprendizagem subordinada, superordenada e combinatória. A subordinada é uma nova informação que adquire um significado quando interage com subsunsores, e o novo material fica subordinado à estrutura cognitiva. Já a superordenada é um conceito potencialmente significativo e mais geral do que as ideias que já estão na estrutura cognitiva. É adquirido e passa a assimilar os conceitos que já existiam, mas são menos desenvolvidos. Assim, as ideias mais específicas ficam relacionadas à ideia superordenada. Combinatória é a aprendizagem de proposições ou conceitos que não têm uma relação de subordinação ou superordenação. É um conteúdo amplo e relevante na estrutura cognitiva. É uma proposição que não pode ser assimilada por outra, mas também não pode assimilar o que já existe. Diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. Ausubel definiu 2 processos que podem acontecer durante a aprendizagem significativa. Diferenciação progressiva. Um novo conceito é aprendido pelo processo de subordinação, mas também modifica seu subsunsor. Esse processo é importante para programar o ensino, pois promove que as ideias e conceitos mais gerais sejam apresentados no início e são aprofundados aos poucos. O sujeito tem primeiro uma visão mais geral do assunto para depois se aprofundar. Já a reconciliação integrativa acontece durante a aprendizagem superordenada ou combinatória. É quando as ideias de estrutura cognitiva são relacionáveis, fazendo com que essa estrutura se reorganize, promovendo novos significados para os conteúdos e fazendo relações entre as ideias. O que é preciso para garantir a aprendizagem? É preciso considerar a estrutura cognitiva do aprendiz em primeiro lugar. O professor deve identificar os conceitos básicos que envolvem o assunto a ser ensinado e como eles são estruturados. Também deve-se levar em conta os organizadores de conteúdo, como será a sequência do material apresentado. Nesse momento, é interessante usar as ideias âncora relevantes para o tema, apresentando-as numa sequência natural de aprendizagem. Outro ponto é que se deve consolidar o que está sendo estudado antes de apresentar novos conteúdos. Basicamente, o professor deve identificar os conceitos inclusivos e organizá-los do mais geral para o mais específico, identificar os subsunsores relevantes para o conteúdo
e saber o que o aluno já sabe e quais subsunsores ele possui sobre o tema. Usar recursos que permitem a aquisição significativa do conceito da matéria.